Olá, alunos do sétimo ano. Eu sou a professora Jéssica Burli, professora de Ciências, e nesta aula de número 14 nós vamos estudar Introdução à Taxonomia. Este assunto é novo e está dentro do capítulo 6, Seres Vivos, Classificação e Nomenclatura. Agora vocês vão assistir um vídeo, introdução desta aula. Prestem bastante atenção. Fala, galera! Está na hora de mais um episódio do Quer Que Desenhe. E o tema de hoje é taxonomia. Taxo, o quê? Calma, sem desespero, que a gente vai explicar já o que é isso. Antes, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo e segue a gente em todas as redes sociais para não perder nenhuma novidade. Sempre que quiser, você pode baixar esse mapa completo no link da descrição aqui embaixo. Fica até o final com a gente, que vai rolar um link para assinar o Descomplica, com desconto também. Agora, vamos nessa? A taxonomia é um ramo da biologia que classifica e organiza os seres vivos dentro de categorias. Essa classificação segue um sistema definido por Carl von Linné, mas pode chamar ele de Linneu mesmo, que todo mundo vai saber quem é o cara. E aí, que Linneu criou esse sistema taxonômico chamado de Sistema Nature em 1735, que é usado até hoje. As categorias taxonômicas desse sistema vão das mais abrangentes para as menos abrangentes, que são filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Mais recentemente, surgiu um outro cara chamado Robert Whittaker, que incluiu uma categoria acima de filo, a categoria de reino. E estes reinos são 5: Monera, Protoctista, Fungi, Animalia e Plantae. E um tempinho depois, o reino Monera se dividiu em outros 2 reinos: Eubactéria e Arquea. Complicou? Calma que tem dica para você guardar a ordem da sequência das classificações. É só você lembrar da palavrinha reficlofage. Moleza, né? Depois dessa criação dos 5 reinos de Whittaker, veio outro pesquisador chamado Carl Voese e criou uma categoria de domínio acima dos reinos. Então, recapitulando, agora temos 6 reinos, contando com Monera dividido, e 3 domínios que vão ser classificados de Arquea, com as Árqueas, que são procariontes simples, Bactéria, como as Eubactérias, e os Eucária, com os demais reinos. Além das categorias taxonômicas, Linneu determinou regras de nomenclatura. Mas você deve estar pensando, né? Ai, professor, mas por que mais regra pra gente gravar? Primeiro, as regras são bem simples e você não precisa se preocupar. Segundo, que imagina a confusão que seria escolher um nome para cada nova espécie descoberta. Esse é o motivo de se nomear um ser vivo usando o latim, que é uma língua morta e que por isso não vai sofrer mais alterações, sacou? Partindo disso, todos os nomes únicos, ou seja, de domínio até gênero, vão começar com a primeira letra maiúscula. E a espécie vai ser um nome binomial, que é formado pela junção do nome de gênero, também chamado de epíteto genérico, com nome específico, que chamamos de epíteto específico, que é escrito com todas as letras minúsculas. Além disso, o nome de uma espécie, como Homo sapiens, deve estar sempre em destaque no texto, seja em negrito, sublinhado ou itálico. Bom, a classificação dos seres vivos é feita da seguinte forma: a espécie, que é uma categoria mais específica. Os indivíduos são da mesma espécie quando possuem características típicas ausentes em outras. Além disso, os integrantes de uma mesma espécie podem cruzar originando descendentes férteis em condições naturais. Então, uma característica principal da espécie é possuir as mesmas características e ter a capacidade de gerar descendentes férteis. O gênero, categoria mais abrangente do que a espécie, em que podemos encontrar reunidas diferentes espécies com semelhanças estruturais. Aí aqui eu tenho um exemplo, de uma espécie, urso americanus, o gênero é urso. Então, tá vendo que aqui eu tenho outros tipos, que pertencem ao mesmo gênero.
A ordem. De uma forma mais abrangente, trata-se como a ordem um conjunto de famílias semelhantes. Então, aqui já abrangeu mais. Então, aqui eu tenho a família Ursidae. Ordem. De uma forma mais abrangente, tem-se como um conjunto de famílias semelhantes. Classe, conjunto de ordens. Neste caso aqui, qual que é a classe? Mamália. E a ordem? Carnívora. Filo, conjunto de classes. Reino, conjunto de filos. E domínio, que é uma categoria nova, vocês já viram, né? É mais ampla, corresponde ao conjunto dos reinos reunidos. São 3 domínios. Aí nós vamos ver no próximo slide. Aí aqui é importante a gente destacar também que, à medida que nós vamos caminhando para cá, vai reduzindo a diversidade. Então, esta é a forma atual de classificar os seres vivos. Então, aqui é o que eu já expliquei, né, sobre cada um. Vou deixar aqui, vocês podem dar um print para poder estudar. Tá, e aí você vai me perguntar, professora, como eu faço para decorar, né, tudo isso daqui, esse tanto de palavra? Aqui lembrando que ele usou como exemplo essa espécie, né, e foi colocando os nomes aqui conforme a classificação. Nós temos uma dica aqui para você. Para você decorar essa sequência aqui, basta apenas decorar uma palavra, que é dorreficofage. Então, ó, dorreficofage, fala de novo. Dorreficofage, fala comigo agora. Dorreficofage. Se você decorar esta palavra, você vai conseguir decorar a sequência: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Observe que tal dica leva em conta desde a categoria mais ampla, né, que é o domínio, a mais restrita, que é a espécie. Antigamente, era comum dividir os seres vivos em animais e plantas. Então, só existiam essas 2 categorias. Ou era animal ou era planta. Mas agora, os seres vivos são classificados em 5 grandes reinos. Então, nós estamos falando aqui, ó, dos reinos. Em ordem crescente de complexidade, ou seja, daquele formado por seres estruturais mais simples até o mais complexo. Faremos uma breve apresentação desse reino, que estudaremos de formas mais detalhadas nos capítulos seguintes. Então, só para vocês saberem quais são os 5 reinos: Animalia, Fungi, Monera, Protista, Plantae. Ou seja, todos os seres vivos são classificados nesses 5 reinos aqui. Agora nós vamos aprender quais são as regras do nome científico das espécies. Nome científico das espécies. É utilizado a nomenclatura binomial ou nomenclatura binária, ou seja, com 2 nomes. O sistema atual identifica cada espécie por 2 nomes em latim, o primeiro em maiúsculo, que é o gênero, e o segundo em minúsculo, que é o epitélio específico. Opa, que nomes, né? Mas eu prometo que vocês vão entender. Presta atenção. Os 2 nomes juntos formam o nome da espécie. Então, eu tenho aqui, por exemplo, que animal é esse aqui? É o gato? Todo mundo conhece como gato. Porém, ele tem um nome científico, que é Felis catus. Então, aqui o Felis, né, essas são 2 palavras em latim. Por que latim? Porque é uma língua morta, ou seja, que não tem variação. Então, esses 2 nomes estão em latim. O primeiro, sempre escrito com letra maiúscula, é o gênero, e o segundo é o epitélio específico, ou seja, o nome específico que junto dá o nome da espécie. E aí nós temos aqui também um exemplo, né, do Aedes aegypti, conhecido popularmente como mosquito da dengue. Então, observe aqui a regra. Agora vamos observar as 6 regras para dar um nome científico a uma espécie. Então, aqui vamos utilizar o Aedes aegypti como exemplo, e nós temos aqui a primeira regra: o nome da espécie deve ser sempre escrito em latim. Segundo, serão sempre 2 palavras, em que a primeira indica o gênero e, ao unir-se à segunda, designa a espécie. Então, a espécie não é Aedes e nem Aegypti, é Aedes aegypti.
Porque a Aedes é o gênero, então eu posso ter vários tipos de Aedes. Mas essa espécie aqui, causadora da dengue, é o Aedes aegypti. 3. O gênero sempre escrito com letra maiúscula. Então, o Aedes é o gênero sempre escrito com letra maiúscula. A segunda palavra será sempre escrita com letra inicial minúscula. Então, o aegypti de letra minúscula. A espécie é designada pela junção das duas palavras, como eu já disse, né? E não apenas pela segunda. Portanto, a espécie não é aegypti, e sim Aedes aegypti. A quinta. Ambas palavras deverão ser sempre destacadas no texto, em negrito, sublinhado ou itálico. Então, sempre que você for escrever o nome de uma espécie digitado, né, no computador ou no WhatsApp, ou enfim, sempre quando você for digitar, você tem que destacar a palavra, que você pode colocar essa opção igual está aqui, em negrito, em itálico, em negrito, né, que é mais forte, e sublinhado com traço embaixo. Quando você for escrever no caderno, você deve grifar, né, passar um traço embaixo do nome da espécie. Essa regra é muito importante, inclusive na hora de prova. Se você não faz esse destaque, você perde ponto, porque é muito importante para a ciência ter o nome da espécie destacado. E a última regra é que, no caso, se o nome da espécie, né, a segunda palavra, for homenagem a alguém, ela pode ser maiúscula. Então, aqui, um exemplo. Trypanosoma cruzi. Trypanosoma, gênero. Cruzi, espécie. Por que cruzi está com letra maiúscula? Porque ele é em homenagem ao cientista que descobriu, né, que é esse protozoário aqui que causa a doença de Chagas, que é Oswaldo Cruz. Então, ele foi que descobriu e o nome, então, é homenagem a ele. Por exemplo, aqui, vai que eu descubro uma espécie de gato. Como que esse gato chamaria? Felis burli, né? Aqui o burli com B maiúsculo, porque está homenageando a minha pessoa que descobriu uma espécie nova. Então é isso, pessoal, a aula. Eu deixei algumas atividades para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço para vocês.